tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso com o tema a violência doméstica, os maus tratos e o assédio moral contra os idosos. Quero agradecer a presença de todos os presentes. Quero agradecer também a presença de todas as nossas expositoras de hoje. Antes de começar a audiência, eu falei, que fundo musical animado que colocaram, né? Mas, gente, é um barulho que tem lá fora. Você achou também que era um fundo musical? Eu pensei a mesma coisa. Mas não pense que é um fundo, não é uma trilha. Esse barulho está vindo lá de fora. Mas vamos lá, gostaria de começar apresentando a nossa querida doutora Sandra Rabelo, ela que é especialista em gerontologia e membro do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Muito bem-vinda, doutora Sandra. Já está conosco também a doutora Virgínia Mafioletti. Ela é psicóloga do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Já está conosco também a doutora Cristiane Branquinho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, muito bem-vinda. E também gostaria de apresentar a doutora Sueli Murat. Ela é delegada, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, querida doutora Sueli. Quero também agradecer a presença de alguns convidados que vieram nos prestigiar nesta audiência pública. A doutora Cristine Abrunhosa, representando o doutor Valmerir Guimarães. Muito obrigada pela sua participação. Ela vem representando o doutor Valmerir, que é coordenador e defensor público do Núcleo Especial de Atenção à Pessoa Idosa do Rio de Janeiro. Gostaria também de apresentar a vocês a querida Maria José Ponciano Sena Silvestre. Ela é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Se eu não confundi, ela já chegou? Não? Então, desculpa, porque eu confundi aqui. Muito bem. Está presente o doutor Carlos Castilho, representando o Fórum da Pessoa Idosa. Muito obrigada também. A senhora Nelma Eunice Marques, representando a senhora Sandra Regina Julião, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Senhora Tânia Lima, do Abrigo Cristo Redentor de Higienópolis. Se não chegou, ainda vai chegar. Minha querida Andréa Costa, presidente da Comissão dos Idosos de Bangu. Querida, muito obrigada por sua presença. A senhora Fátima, eu acho que vou... Henriette, né? Ela é presidente da Comissão do Idoso da OAB. E a querida Cíntia Poliani é a vice-presidente. Obrigada aí por sua participação. Se por acaso eu esqueci de alguém, daqui a pouquinho vamos continuar as apresentações. Gente, eu darei a palavra, tá, para alguns especialistas que chamamos aqui nessa audiência pública para entendermos um pouco mais, né, sobre essa violência sofrida pelos nossos idosos. Depois eu darei a palavra aos deputados e deputadas que estiverem, né, presentes também aqui na audiência pública, membros dessa comissão. E logo após, se conseguirmos tempo hábil, abrirei um pequeno espaço para que outros convidados possam fazer também uma breve explanação. Mas antes de passar a palavra às nossas expositoras, eu gostaria de, nessa tarde, onde nós vamos abordar um tema de suma importância, que é a violência doméstica, os maus tratos e o assédio moral contra os idosos, eles, e todos nós sabemos bem disso, precisam muito da nossa atenção, precisam muito da atenção da nossa sociedade. Eu lembro que os meus pais me ensinaram princípios, né? E respeito aos idosos foi um dos grandes princípios. Hoje não tenho mais os meus pais, mas deixaram legado, deixaram uma linda história. E
Coisa boa quando a gente tem uma educação e uma referência de pessoas que nos ensinam e nos ensinaram a respeitar o próximo. Quando eu assumi essa comissão, para mim foi um grande desafio. Eu sou deputada de primeiro mandato. E eu dizia que eu entrei na política porque o que faltava, ao meu ver, na política eram pessoas com amor. Eu dizia, sempre disse isso, que profissionais da política já existem muitos, mas o que estava faltando na nossa política são pessoas com calor humano, que conseguem se colocar no lugar do próximo. E é com muito respeito, e é com muita vontade de trabalhar que eu assumi essa comissão. E papai e mamãe me ensinou isso, minha filha. As pessoas mais velhas precisam ser respeitadas. Hoje eu estava na rádio e eu li uma nota de uma senhora, eu não lembro mais o país, mas ela entrou dentro de um ônibus e tinha um estudante sentado e a criança não se levantou para dar o lugar a ela. Lugar que era direito dela. E ela simplesmente sentou no colo do estudante. Como uma manifestação de revolta, né? E, infelizmente, muitos dos nossos jovens não têm sido ensinados a respeitar os mais velhos. Então, essa audiência pública também é para isso. Aqui nós vamos esclarecer, nós vamos conversar, vamos fazer campanhas, nós vamos, depois dessa audiência, mais do que nunca, juntar as nossas forças para ajudarmos aos nossos idosos. Deixa eu ler aqui o roteiro, porque senão eu falo a tarde inteira. Eu quero informar também, como presidente dessa comissão, como eu já disse, que temos uma enorme preocupação com a qualidade de vida dos nossos idosos, e um dos trabalhos que estamos exercendo é a busca de dados, as informações das instituições de longa permanência para os idosos, com a finalidade de tentarmos, juntos, ao governo federal, né, buscarmos recursos também no nosso estado para atendimento a essas instituições. Eu gostaria, então, de, nesse momento, agradecer a uma pessoa que está aqui. Eu pedi para que ela estivesse aqui. Eu gostaria de convidar, eu vou começar com ela, tá? Uma pessoa que eu convidei para dar um depoimento. Ela, desde já eu agradeço a senhora Nanza Campos da Cunha. E eu inverti a ordem aqui para que antes da gente começar, a gente compreender. A dona Nanza Campos da Cunha, ela está sendo vítima e também presenciou. Ela está sendo vítima de violência e já presenciou também uma violência com uma pessoa próxima a ela. Eu agradeço a sua força, agradeço a sua coragem por estar aqui. É muito importante que possamos escutar as vítimas dessa situação, porque é através dessas experiências reais, que podemos entender as falhas existentes no nosso sistema e, assim, tomar atitudes que sejam eficientes. Então, eu gostaria de começar com a senhora. Por favor, alguém leve o microfone aqui. A senhora Nanza. Eu gostaria só de pedir a colaboração. Eu darei 5 minutos à senhora Nanza Campos para que ela possa contar a sua experiência e, a partir disso, nós vamos passar a palavra aos nossos expositores. Lembrando mais uma vez aos nossos expositores, por favor, colaborem comigo, porque às 15 horas começa a nossa sessão plenária e vocês terão 10 minutos, tá bom? Por favor, 10 minutos para vocês darem a palavra de vocês, o discurso de vocês. Minha querida senhora Nanza Campos da Cunha, muito bem-vinda, muito boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Fiquem à vontade, tá? Eu gostaria também de deixar vocês muito à vontade, tirando qualquer formalidade. Nós estamos aqui para discutir um assunto muito importante, podemos sair um pouquinho do formal. Eu sou radialista, para mim é muito difícil, né? Uma audiência por toda essa questão da formalidade, mas fiquem à vontade, porque a gente precisa falar com a alma aqui. Pois não, querida? Boa tarde a todos. Eu moro em Copacabana há 3 anos no mesmo prédio. E conheço
conheço poucas pessoas, porém, um senhor chamado Senhor Davi, Chor Diamante, ele perdeu a esposa. Sim. E eles moravam no 8º andar, no 802. Ele ficou muito perturbado. Sim. Depois do falecimento da mesma. E ele foi usado por uma pessoa, sim, do 9º andar, do 909, que fingiu ser uma boa pessoa e, como se estivesse cuidando dele, na realidade, ela o estava levando ao banco. Isso tudo eu fiquei sabendo porque ele falava comigo, porque, sim, ele ficava sentado no banco que tem na entrada do prédio, sim, no hall do prédio. E eu vi que ele já não recebia... ele começou a ficar muito desorientado depois que ela passou a frequentar o apartamento dele. E a senhora começou a perceber isso e, de alguma forma, tentou ajudar. Ele já não sabia mais o número do apartamento, sim, nem o andar, nem aonde ele estava. Uhum. Ele começou a bater no apartamento de todo mundo, inclusive no meu. Sim. E pedindo dinheiro e pedindo para levá-lo aonde ele morava. Uhum. Perguntando, onde eu moro? E aí eu levava para o apartamento dessa senhora, porque ele não podia mais ficar sozinho, porque ela disse que estava cuidando dele. Sim. Só que, na realidade, ele foi ficando mais confuso e pedindo dinheiro, gritava do apartamento dele que ele estava com muita fome. Eu estou com fome, eu preciso de comida, me dá comida. E ele é judeu, era judeu, é judeu. E ele tinha um sotaque muito forte, uma voz muito forte. E ele gritava e todo mundo se incomodou muito com aquilo, com aquela situação toda. Sim. Mas eu sou cuidadora de idosos há mais de 15 anos. Tenho um cachorro e rezo muito. Sou da intercessão, então aquilo tudo me incomodava muito. Eu pedi para que... Eu vi que ele estava perdendo as forças. E aí ele começou a não sair mais de casa. Sim. E aí eu pedi para que eu fosse apresentada à pessoa que estava cuidando desse, sim, senhor. Eu fui apresentada a esse homem e falei que eu queria apenas fazer uma oração por ele. Sim. Ele disse que eu poderia ir. Quando eu fui, não pude entrar porque o apartamento estava trancado e não tinha ninguém lá dentro. Uhum. Eu descobri que ele estava em cárcere privado, sem comida e sem bebida. Sim, vamos só resumir. A senhora, ao perceber, a senhora tomou uma atitude, a senhora conversou com ele, a partir disso a senhora deu parte, foi até a delegacia. Eu desci, por acaso, eu vinha descendo no elevador junto com essa pessoa do 9º andar e ela falando com uma terceira pessoa que ele já estava morrendo, sim, e que ela ia vender o apartamento dele para dar um enterro digno. Uhum. Aquilo me fez muito, muito mal. E eu nem sei para onde eu ia. Eu dei a volta e fui para a delegacia de idosos e fiz a primeira denúncia contra ela. Ou seja, a senhora tomou o primeiro passo. Cárcere privado, sem alimento e sem água. E, por conta disso, a senhora hoje também sofre ameaças. Desde então, eu estou sofrendo ameaças. Ela já me bateu no ombro, ela já, sim, tentou me derrubar pelos cabelos, ela disse que vai me matar e que vai acabar com a minha vida. Sim. Me xinga de todos os nomes horríveis, eu nunca ouvi. E hoje, e hoje a senhora está sendo orientada e protegida pela delegacia. Eu virei a vítima, sim, como se, sim, eu tivesse feito alguma coisa, exatamente, de errado. Eu não posso andar no elevador, eles precisam ficar olhando no circuito de TV, porque senão ela me bate. Sim. Ela fala, foge mesmo. Hoje eu subi 6 andares. Eu tenho 61 anos. Eu tenho que subir pela escada porque ela, na frente do neto dela, ela me xinga de 3 anos. Na verdade, a senhora é uma heroína, é uma corajosa, uma pessoa que fez um bem enorme. E quando a gente faz bem ao nosso próximo, a gente automaticamente, primeiro, é protegido por Deus.
Amém. E depois pelas nossas autoridades competentes. Eu gostaria só que todos nós aplaudíssemos, porque uma atitude digna, bonita, humana. E eu gostaria muito de agradecê-la. Obrigada por seu depoimento. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. A doutora Sueli Muratti é a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, vai dar mais detalhes sobre o assunto. A senhora vai dispor de 10 minutos, doutora. Muito obrigada desde já por sua participação aqui conosco. Boa tarde. A maioria aqui me conhece, eu sou a delegada titular. Só um momentinho, por favor. O microfone, você pode... Isso, Josélia. Um pouquinho mais próximo. Mais próximozinho dela ali. Eu já estou na Delegacia do Idoso há 5 anos e, a partir dessa nova administração, passei a ser titular. E eu conheço bem o trâmite da delegacia, as pessoas têm muito medo de noticiar, tanto que a maioria das notícias que nós recebemos são denúncias anônimas. Mas a NANS apareceu assim com tanta garra, entende, para ajudar o seu Davi. O seu Davi morreu. Mas de imediato nós fomos, tiramos o seu Davi, encaminhamos para a UPA, que é bem perto, porque ela mora na Barata Ribeiro, né? E o seu Davi ficou quase um mês na UPA, mas ele estava muito enfraquecido. Eu queria passar até os vídeos que eu fui fazer a diligência com o meu chefe de investigação, e nós víamos que exatamente que a Nanza falava: estou com fome, eu quero comer. Deixava claro que essa mulher queria precipitar a morte do idoso. O idoso era guatemalteco, tinha um apartamento, e a mulher tinha morrido há 1 ano. E a documentação toda irregular, né? Ela fez uma união estável com o seu Davi, e tudo aquilo ela com a maior agressividade contra os policiais da delegacia, e eu estava presente, e contra a Nanza, que a Nanza cada vez você tem liberdade para chegar aqui, cada fato que ela cometer crime contra você, você vem aqui, e ela acreditou na gente. Hoje nós estamos com indiciamento da dona Glória, que é a autora do crime contra ela, que é uma coação no curso do processo, e nós estamos terminando, só vou ouvir a última testemunha, que é a vizinha deles, e vou pedir a prisão dela, porque, além desses delitos, há outros delitos em comum que essa senhora vem cometendo, e agora nós descobrimos, nós estamos investigando se as outras pessoas que moram ou que moraram no condomínio também eram vítimas dessa senhora, que é uma senhora mesmo, que vem há muito tempo se apossando dos bens patrimoniais das pessoas idosas que moram naquele prédio. E a Nanza disse: Nanza, é muito importante denunciar. Muito, muito importante denunciar. E a delegacia está à disposição de todos. Eu sempre digo que delegacia e hospital não se oferece, mas é importante que vá ali buscar orientação. Muito obrigada. A nossa querida doutora Sueli Muratti, que realiza realmente um trabalho espetacular. Ela já, por algumas vezes, visitou o nosso gabinete, nós conversamos, e ela desenvolve um trabalho realmente magnífico. Gostaria agora de passar a palavra à doutora Virgínia Mafioletti, psicóloga do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor, doutora Virgínia. Gente, boa tarde. Boa tarde. É um privilégio poder contribuir com esse debate.
Eu vou tentar contribuir a partir da nossa experiência clínica, lá no Centro para Pessoas com Doença de Alzheimer, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a gente tem a possibilidade, eu considero um privilégio, de poder ajudar idosos, é um centro específico para idosos, com alterações psicológicas, psiquiátricas, e a minha experiência, fundamentalmente, é no Centro Dia para Idosos com Demência, que é um local onde a gente atende o idoso com diferentes quadros demenciais, doença de Alzheimer, vascular, enfim, e seus familiares e cuidadores. Então, vou tentar trazer um pouco do nosso trabalho, do fundamento do nosso trabalho junto aos idosos e junto a esses familiares, já que a maioria das pessoas aqui que trabalham com idosos sabe que a família se torna um locus de violência contra o idoso muito facilmente em determinadas condições. Vícios de universidade, PowerPoint. Não, vícios, né? A Sandra, vai todo mundo no espontâneo, a gente fica ancorada nesses recursos. Isso. Não, tá bom. Bom. Pronto, querido, obrigada. Todos aqui estudam e pensam o idoso, então sabem que a nossa Constituição, ela determina que a família, o Estado e a sociedade são responsáveis por amparar seus idosos, mas que o cuidado aos idosos fragilizados tem que ser exercido preferentemente nos seus lares, nos seus domicílios. Para o idoso adoecido, fragilizado, isso é uma mudança de paradigma, porque ao longo do último século, o paradigma trata-se de pessoas doentes no hospital, né? Então, isso muda o nosso paradigma. Então, pessoas fragilizadas, adoecidas, o paradigma hoje trata-se em casa. Essa manutenção do velho no domicílio se fundamenta em algumas ideias. Que o cuidado no domicílio propicia maior conforto, que o cuidado no domicílio propicia mais privacidade para o idoso do que no hospital. Ele individualiza a assistência, ou seja, o médico vai visitar aquele idoso, ou os terapeutas, não é paciente do leito 5, é seu fulano na sua casa. Possibilita o contato do familiar com os terapeutas, com os profissionais que atendem e o controle da família dessa assistência prestada. Diminui o que a gente chama de iatrogenias assistivas, que é aquela coisa, o idoso passar muito tempo no hospital, pegar uma infecção hospitalar, ou deprimir porque está internado no hospital. Então, o atendimento em casa diminui esse risco, aumenta a parceria da família com os profissionais que atendem o idoso, diminui os custos para o Estado e diminui os asilamentos. Isso são alguns argumentos que justificam essa determinação do atendimento em casa. Só que para a família, a gente sabe que essa determinação incorre em algumas coisas. A primeira coisa, incorre num ônus financeiro do cuidado que fica sob a responsabilidade da família. Muitas vezes, a falta de preparo e informação para lidar com aquele idoso com diferentes patologias. No meu caso específico, por exemplo, a demência, né? A doença de Alzheimer, entre elas. A gente aprendeu que quem cuida e quem trata é o médico e são os profissionais. E a gente não se educou para cuidar e para tratar, né? A gente acostuma assim, logo cedo, meu filho está com dor de cabeça, médico. Está com febre, médico. Então, você quer, vamos para o pronto-socorro. E a gente delegou por muito tempo o cuidado para os profissionais de saúde. Com essa determinação, esse cuidado voltou a ser da responsabilidade da família. E, às vezes, estamos despreparados para isso. O custo físico e emocional desse cuidado, que recai sobre a família. A escassez de apoios e serviços especializados é um outro fato. A transformação dos papéis, muitas vezes,
O filho que agora está cuidando da mãe, do pai com demência, está tendo que botar uma fralda na mãe do pai com demência, está tendo que banhá-lo, está tendo que protegê-lo. Essa inversão de papéis é um outro fator que gera muito estresse e, às vezes, violência dentro do âmbito familiar. Conflitos do passado que retornam. Então, muitas vezes, aquela esposa que teve um casamento conflituoso, de repente se vê tendo que cuidar daquele esposo, de assumir os papéis dele e zelar por ele, só que ela tem uma série de ressentimentos e de mágoas acumuladas ao longo da vida. Isso fomenta, muitas vezes, a violência dentro do domicílio, a negligência. Eu sempre brinco assim, aquele SOS que o médico prescreve assim, se ele agitar e ficar insone, você dá um SOS, 10 gotinhas. Aí, via de regra, a esposa vai lá, 1, 2, 3, 9, 10. E aí o jato das gotinhas já correram. Às vezes, esses pequenos atos de negligência que podem ter vários fundamentos, desde o cansaço extremo que essa familiar pode estar vivendo, a uma negligência, a uma retaliação por um histórico de vida conflituoso. Esse contexto coloca a família como um ambiente de grande risco para violência, negligência e maus tratos dentro de casa. A dependência do cuidador, né? Aquele cuidador que depende do idoso, financeiramente do idoso, que muitas vezes vai gerenciar o provento do idoso em benefício próprio para gerenciar a casa e não necessariamente para o cuidado do idoso. A retaliação das histórias vividas. Violência aprendida, violência conjugal, aquele pai que sempre espancou, que sempre bateu, que sempre agrediu verbalmente, essa violência foi aprendida por esse filho que, no seu cuidar, reproduz essa história da família. Isso é muito comum. A violência conjugal, que reaparece na relação de cuidados. Determinadas patologias do próprio idoso que são mais difíceis de serem cuidadas, que estressam mais o cuidador, e aumentam o risco de maus tratos, que é o que a gente chama de estresse primário e secundário, que eu vou tentar falar um pouquinho depois. E um outro fato é o idoso cuidando de idoso. Muitas vezes o próprio cuidador, já com várias patologias, tendo que dar conta de uma demanda de cuidados e de estresse que ele próprio já não suporta por sua própria patologia. Isso também aumenta o risco de violência e maus tratos. Então, para nós, compreender para cuidar é fundamental. Consequentemente, cuidar para prevenir a violência. Então, para a gente entender, um dos grandes fatores que acontece na relação de cuidados no idoso frágil é a privação relacional do cuidador. A gente sabe que a presença de uma doença, especialmente as crônicas degenerativas como a demência, elas reduzem o tamanho da rede e a possibilidade de acesso da rede. Sempre digo assim, foi fazer uma cirurgia, os amigos todos visitam no pós-cirúrgico. Se esse pós-cirúrgico passar a ser uma semana, um mês, um ano, as visitas começam a escassear. A rede social começa a enfraquecer nesse suporte. E, normalmente, o cuidador se vê muito sozinho às voltas com esse cuidado. As doenças geram condutas evitativas, né? Ela restringe a mobilidade do sujeito e do seu cuidador em acionar a sua rede de suporte. Consequentemente, um dos grandes fatores da privação relacional é que, por exemplo, numa relação de casal em que tinha uma relação de troca, de apoio mútuo, quando um adoece e fica muito frágil, por exemplo, com uma demência, essa troca, essa reciprocidade se esgota, deixa de existir. O cuidador passa a prover cuidados e a receber muito pouco cuidado, né? Às vezes, muitos cuidadores se queixam de que o idoso que está sendo tratado não é sequer grato a ele. Mas essa gratidão, muitas vezes, é por uma falta de consciência que o idoso tem da sua própria condição. Mas esse fato também incita maus tratos. Fundamentalmente, a intervenção nossa dentro da família, ela tem como foco o estresse do cuidador. E aí a gente tenta entender esse estresse do cuidador. Como a gente tenta entender esse estresse do cuidador? Através do atendimento a essas famílias, tanto em grupo, como individual, como em gerenciamento de casos. Porque não basta eu dizer,
ele está maltratando e cair no lugar do juiz, que não é o meu papel. O meu papel é de escutar esse familiar, entender o que leva ele, o que está em jogo ali, em que a gente pode intervir para minimizar esse risco de violência. Uma coisa que a gente sabe é que a composição da rede, né? Se esse familiar cuida sozinho, se ele tem uma rede de suporte para ele cuidar, isso minimiza o risco. Mas o cuidado solitário aumenta o risco, pois que esgota os recursos desse familiar. A natureza da rede, ou seja, o vínculo, se é um cônjuge cuidando do outro, se são filhos cuidando, se são vizinhos cuidando, né? O vínculo que une esse cuidador à pessoa que ele cuida também precisa ser escutado, entendido e pode suscitar doença. A frequência desse cuidado, ou seja, aquele cuidador que fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, cuidando daquele idoso frágil, ele fica muito mais vulnerável ao estresse e em cometer atos de negligência e maus tratos, não por maldade, mas por esgotamento dos seus recursos e das suas forças, do que aquele cuidador que tem uma rede de suporte, que ele pode ter um tempo livre, que ele pode sair de casa, que ele pode se cuidar. Então, a gente tem que escutar isso também. Doutora Virgínia, por favor, a senhora dispõe de mais 2 minutos. Ixi, Maria. Enfim, o que é que a gente tem hoje em termos de cuidado para o idoso no mundo inteiro? As redes de suporte institucional, porque a gente começa a pensar nos mediadores do estresse. O principal mediador do estresse é rede de suporte. O cuidador sozinho, ele comete atos de negligência, de maus tratos, por esgotamento. Essa rede de suporte pode ser provida pela própria família e muitas vezes a nossa intervenção é chamar os diferentes pessoas da família e tentar convocá-los, sensibilizá-los, conscientizá-los deles integrar essa rede de cuidados. Ou a rede de suporte institucional, que vai tratar os estresses primários do cuidador, diminuir as suas demandas de cuidado, o tempo que ele permanece na tarefa do cuidado e os estressores secundários. Quais são os estressores secundários para a gente? São aqueles provindos, por exemplo, o filho que tem que cuidar da sua mãe, que está com demência, mas ele tem que trabalhar. E ele ganha um salário mínimo, ele não pode pagar um cuidador. E como é que ele faz? Ele sai para trabalhar ou ele fica em casa cuidando da sua mãe, que não tem quem cuide? E ele não tem dinheiro para bancar. Então, essas situações fazem com que a gente pense na carência que temos ainda hoje de uma rede de apoio institucional para as famílias e para os idosos que demandam de cuidado. No mundo inteiro, a oferta de centros-dias como estratégia de suporte para a família e para o idoso é um dos paradigmas da assistência para o idoso. Na nossa cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, existe um centro-dia público para atender idosos com demência e seus familiares. Então, isso nos dá a dimensão do quanto a nossa rede de assistência institucional ainda é carente, ainda é frágil, e a gente ainda não tem, no nosso país, uma política, um programa de assistência para idosos com demência e sua família, o que já existe no mundo, nos grandes países do mundo. Então, é isso que eu queria convocar, pensar isso. Muito importante. Como criar essa política, tá? Muito importante. Muito obrigada, doutora Virgínia Mafioletti, por disponibilizar para nós esse pouco espaço de tempo, mas com informações tão importantes, que com certeza vai nos ajudar muito. Gostaria agora de passar a palavra à doutora Sandra Rabelo. Ela é especialista em gerontologia e membro do Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos. Deputado. Estadual? Já fiz parte nacional. do Conselho, do extinto Conselho Nacional. Ok. Infelizmente, né? Nós não temos mais o Conselho Estadual, mas eu sou atualmente conselheira do Conselho Estadual, representando a UERJ-UNAT, né? Ótimo. Então, na verdade, o que trago aqui, né? Primeiro agradecer o convite,
agradecer a presença de todos juntos, né, para que possamos discutir esse processo tão difícil relatado pela doutora Sueli, pela senhora Nanza, que é a violência contra a pessoa idosa, que realmente é uma questão que deve ser debatida não só hoje. Eu sei que a senhora tem muito boa vontade, né, em querer congregar aqui as ideias, né, e os profissionais e pessoas que estão à frente dessa luta em defesa do idoso, mas a gente, na verdade, precisa de muito mais. E aí eu queria fazer um apelo à senhora, para que a gente possa, quem sabe, todo mês ou a cada 6 meses, promover um fórum aqui nessa casa, onde a gente possa, de fato, discutir o envelhecimento, discutir a violência contra a pessoa idosa e discutir as famílias, que elas também estão desassistidas do poder público, não sabem como lidar com pessoas idosas com doenças degenerativas, como a doutora Virgínia acabou de relatar, e ainda por cima tem uma sobrecarga muito grande de trabalho e também de cuidado, que pode realmente provocar um ato de violência. Então, a gente não pode punir essas famílias em primeiro momento. É claro que tem pessoas que não têm uma intenção tão boa assim, né, com semelhante, mas a gente, no contexto da família, a gente verifica isso na UNAT, as famílias estão realmente fragilizadas, né? E mais, elas não sabem aonde ir, como procurar a rede, como buscar ajuda, né? E a gente precisa difundir essa rede, precisa falar do envelhecimento e precisa acolher os idosos e acolher as famílias também. E eu diria mais, assim, propor campanhas educativas para a sociedade, de forma que a sociedade possa entender o processo de envelhecimento, se sensibilizar com a questão do envelhecimento, entender que vai ficar velha também, né? Eu agora vim no metrô em pé, eu sou uma pessoa que eu tenho 61 anos, mas eu sou uma pessoa deficiente. Eu sofri um acidente grave e sou uma pessoa deficiente, não posso ficar muito tempo em pé. Então, eu vim no metrô em pé e tinha um rapaz sentado no assento, né, preferencial, e quando ele chegou na estação Carioca, ele pode sentar. Eu falei, não, obrigada, porque eu sou deficiente, meu tempo de sentar acabou, que, aliás, nem sentei, né, porque você estava sentado. Então, assim, com todas as informações, com tudo mais, as pessoas continuam a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, e a não considerar o envelhecimento como uma possibilidade de viver mais e melhor. Elas, então, estigmatizam a velhice como se fosse uma doença, né? Lá no centro, que eu também estudei, né, onde a Virgínia faz seu trabalho belíssimo, a gente cuida de pessoas com Alzheimer, com demência, mas, na verdade, a gente precisa entender que o envelhecimento, ele tem possibilidades, né, de garantir uma vida, um tempo maior de vida com qualidade, e a gente deveria desfrutar disso, respeitando os idosos e também se respeitando, porque se a gente vai envelhecer, a gente tem que respeitar esse próprio envelhecimento. Eu faço parte de uma unidade da UERJ, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, criada há 25 anos atrás, que, por um ideal de um médico maravilhoso chamado Piquet Carneiro, que entendeu, né, naquele momento, anos 80 para anos 90, que a UERJ deveria criar um centro de estudos sobre o envelhecimento. Fez isso, encaminhou isso ao Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, foi aprovado e foi criado, então, a Universidade Aberta da Terceira Idade. A Universidade Aberta da Terceira Idade é um polo de pesquisa, é um polo de centro de convivência, onde a gente recebe idosos com mais de 60 anos, e é um polo onde a gente desenvolve, vamos dizer assim, projetos para atender pessoas idosas. A gente tem uma revista científica indexada, publicada em inglês e em espanhol, que concentra artigos científicos sobre o envelhecimento. Então, o Rio de Janeiro, especificamente,
tem um trabalho importante na área do envelhecimento que deveria ser muito valorizado. Até porque o Rio de Janeiro concentra em números absolutos idosos, muitos idosos, né? Na verdade, é uma referência, né? No âmbito do envelhecimento, é o Rio de Janeiro, né? Copacabana, na bibliografia, a gente já conhece Copacabana como um centro de pessoas idosas, mas não só Copacabana, a Zona Norte, hoje a gente tem muitos idosos. Tijuca, hoje, é um bairro que concentra muitos idosos, por isso a UNAT está lá, e os idosos que vivem na Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, eles são nossos usuários. Então, deputada, eu considero que discutir o envelhecimento, como a senhora propôs hoje aqui, nessa tarde do dia 15, é tão relevante como continuar a discutir envelhecimento coordenado pela senhora. Então, todos que estão aqui, eu tenho certeza, não vieram aqui, né, à toa, vieram aqui em busca de uma possibilidade para que a gente tenha um envelhecimento no Rio de Janeiro com dignidade, com respeito. O Rio de Janeiro é uma cidade linda, o estado do Rio de Janeiro é um estado referência, né, para pessoas que vêm de fora conhecer o estado do Rio de Janeiro, e é muito importante que a gente aqui respeite as pessoas idosas para que todos possam ter orgulho dos fluminenses. Então, eu queria deixar esse recado, dizer que a UNAT está de portas abertas para todos os presentes, para visitar o trabalho que a gente realiza lá. Temos uma especialização na área da geriatria e gerontologia. Somos uma unidade que criou o curso de cuidadores de idosos em 1997, portanto, é uma unidade que já trabalha com formação de cuidadores há 22 anos, e formamos mais ou menos até hoje 1.500 cuidadores de idosos. Olha, cuidadores esses realmente todos qualificados pelos nossos profissionais. Cuidadores que saem para o emprego, porque nós temos os cuidadores familiares, como a Virgínia colocou, que nós também temos um ambulatório de demência, mas temos os cuidadores, na verdade, os alunos que procuram um curso para migrar para o mercado de trabalho. Hoje, o cuidador é uma das profissões, que não é profissão ainda, infelizmente, nós tivemos um veto da nossa provável profissão, uma ocupação, mas uma das ocupações mais requisitadas no mercado de trabalho. Para só ter ideia, dia 26 de junho, a gente teve os formandos da primeira turma do primeiro semestre. Todos, 98%, estão já empregados, porque na UERJ nós temos um banco de dados dos cuidadores e as famílias ligam para a UERJ para solicitar esse banco para contratar cuidadores. Então, além de cuidadores, que é um trabalho importante que a gente realiza, estou ali apresentando à senhora, né, uma série de cartilhas que nós desenvolvemos na UNAT para os idosos, familiares e a sociedade. Essa, em especial, é sobre violação de direitos. E nós lançamos recentemente também, eu gostaria de solicitar à senhora que pudesse ajudar a UNAT a divulgar esse projeto, né? O Plantão Informativo dos Direitos da Pessoa Idosa, que é um projeto acadêmico de extensão, onde a gente recebe os idosos ou familiares e orienta eles para a rede. Então, orienta para que eles busquem seus direitos, para que sejam mais esclarecidos sobre os direitos e para que eles possam, a partir desse conhecimento, se defender. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Enquanto a senhora falava, eu estava pensando, né, na campanha. E é muito bom quando a gente conscientiza, principalmente os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, né? Porque a gente precisa valorizar quem já fez e conscientizar aqueles que ainda vão fazer por nós, pela nossa sociedade. Então, é muito importante a conscientização. Desculpa interromper, mas aproveitando seu pensamento, uma das questões que nos, enquanto conselheiros e pesquisadores, nos deixa inquietos é de que a gente tenta implementar o ensino de gerontologia
nas escolas, né, para que as crianças e os adolescentes possam entender o processo de envelhecimento, entendendo que eles vão ultrapassar a idade de 100 anos. Então, é necessário que entendam esse processo e que respeitem os mais velhos. Muito bom, muito obrigada. Gostaria de registrar a presença e também agradecer ao senhor Beto Saad, ele é secretário do Idoso do município de Niterói. Por favor, onde ele está. Muito obrigada por sua presença, secretário. O senhor Marcos Fioravante, acertei o nome? Marcos Fioravante, ele é presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa de Niterói. Muito bem-vindo, muito obrigada também por sua presença. Está também representando o secretário Felipe Michel, né? O nosso querido Tiago Medeiros, ele vem representando o secretário Felipe Michel, que é secretário do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, ok? Muito bem-vindo, Tiago. Dê um grande abraço ao nosso querido Felipe Michel. E a gente agora vem para a última participação. Gostaria de ouvir a doutora Cristiane Branquinho. Se tivermos algum tempo, realmente nosso horário está bem apertado por conta da nossa sessão plenária, mas eu vou tentar disponibilizar um pequeno tempo para algumas e rápidas perguntas, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue. Por favor, doutora Cristiane Branquinho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, muito bem-vinda. Cumprimento a todos, na pessoa da deputada. Acho importantíssimo, né, esse espaço para que a gente possa debater uma questão tão urgente, né, tão preocupante. Muito se falou, então eu acho que a minha fala é muito rápida, até diante de tudo que se disse aqui. Eu acho que se fez uma fotografia, né, da família de hoje, né, são pessoas idosas convivendo com um número cada vez mais reduzido de filhos. As pessoas têm tido um número muito menor de filhos, né, que possam exercer esse cuidado, pessoas que trabalham e que têm dificuldade em realizar esse cuidado. Isso reflete muito na quantidade de ouvidorias que hoje a gente recebe no município do Rio com relação ao município do Rio de Janeiro. Eu trouxe até alguns números aqui que são preocupantes. Hoje, desde o início do ano até a data de hoje, nós já recebemos, referente só ao município do Rio de Janeiro, 2.136 denúncias de violência contra a pessoa idosa, muitas das vezes, a maioria delas, que se referem à negligência, a abusos financeiros, né, violência psicológica, que vem muito em decorrência do esgotamento emocional, que a doutora Virgínia aqui falou muito bem. Então, assim, de fato algo que nós temos que parar e pensar e refletir, e mais do que tudo, agir. Por quê? Porque nós não temos uma política de cuidados. Nós não temos um plano de demência. O centro de demência que existe, que fica em Botafogo, é um dos únicos, se não é o único, no município do Rio de Janeiro. Então, você imagina uma família que desconhece não tem nenhum conhecimento de como lidar com todas as circunstâncias que envolvem uma pessoa com demência. Então, assim, são situações extremamente preocupantes. E nós temos também uma outra situação que foi colocada também aqui pelas pessoas que falaram antes de mim, que é a ausência de serviços socioassistenciais existentes no município do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho mais repúblicas que seriam para idosos independentes, que poderiam retirar muito dos idosos que hoje estão nas ruas, porque houve, sim, um aumento da população idosa nas ruas. Nós não temos centro-dias que permitiria que os idosos continuassem nas suas residências, e nós também não temos instituições de longa permanência que pudessem receber esses idosos. Então, assim, a gente está num cenário muito preocupante, onde tudo recai em quê? Na
falta de orçamento para essas políticas. Então, eu até já conversei uma vez, né, com a deputada e já manifestei a minha preocupação da ausência de orçamentos, porque se a gente não tiver orçamentos, a gente não vai poder implementar uma política, a gente não vai poder implementar serviços socioassistenciais que vão refletir nesses números que eu trouxe aqui para vocês. Que é, aí sim, a gente vai ter uma redução da violência contra a pessoa idosa. Então, a gente tem realmente uma violência que acontece em âmbito familiar, mas pior ainda, a gente tem uma violência institucional que acontece por parte do Estado. Então, eu sempre digo, tem que ter uma união de forças, União, Estado, município, em que pese o município ser responsável dentro da política do SUAS pela execução, oferta de serviços socioassistenciais, a gente sabe da necessidade de cofinanciamentos por parte da União, por parte do Estado, porque senão a política não vai acontecer. E aí, para finalizar, tá? Porque assim, dentro do município do Rio de Janeiro nós temos 5 promotorias especializadas que, assim, com uma certa constância, assim, frequência, né? Os colegas vêm demonstrando muita preocupação com o crescente número, né, de ouvidorias, de denúncias que eles vêm recebendo e com o aumento do trabalho dessas promotorias, mas nós temos uma boa notícia dentro do Ministério Público, que foi a criação da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa Idosa, que antes existia uma promotoria apenas, né, que dividia o serviço, porque era uma promotoria que respondia pela tutela coletiva da pessoa idosa e também pela tutela coletiva da pessoa com deficiência. Então, hoje nós vai começar agora a atuação da colega, a partir do mês que vem, nós teremos uma promotoria de justiça de tutela coletiva da pessoa idosa. Então, eu acho que a gente vai poder acompanhar mais de perto, com mais efetividade, toda a política que deve existir em relação à pessoa idosa. Então, o que eu digo é que temos muito trabalho pela frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiane Branquinho. E, aliás, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Ontem foi aprovado aqui na LERJ um projeto de lei de nossa autoria, deixa eu só pegar o número do projeto aqui, número 306/2019, que trata da elaboração de divulgação do orçamento do idoso, porque a gente precisa de transparência. Então, foi aprovado aqui na LERJ, né? E agora, na prática, o governador terá que demonstrar, né, no orçamento os gastos específicos destinados para os idosos. Tivemos essa vitória, e eu tenho certeza que ele vai sancionar essa lei, né, porque, afinal de contas, é para a transparência, e isso vai facilitar muito para nós, tanto da comissão, quanto parlamentares, quanto a sociedade também, acompanhar esse orçamento, essa verba, de forma mais clara, com mais clareza. Então, graças a Deus, mais uma conquista aí, e assim, através disso, se Deus quiser, vamos poder melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos, né? Trazendo mais na área da saúde, na área do esporte, enfim, o que pudermos fazer. Muito bem, eu gostaria agora, deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui, porque meu tempo aqui está valendo ouro hoje. Ok, temos alguns poucos minutos. Eu gostaria de disponibilizar esse tempo, estou fugindo aqui um pouco do nosso roteiro, para pedir, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta para uma das nossas palestrantes, as 4 que falaram aqui. Se alguém quer fazer uma pergunta rápida, elas também darão uma resposta rápida para que possamos ganhar tempo, né? Porque às 15 horas, me mandaram aqui agora, só 15 horas você vai ter que parar com ausência por conta da transmissão da TV Alerj. Ok, alguém que está aqui, você pode, por favor, gostaria só que disponibilizar isso, um microfone. Isso, João, vamos fazer algo diferente. Meu nome é Flávio Barros, eu sou jornalista e tenho um site voltado à terceira idade. Desde 92 eu trabalho com a terceira idade. A minha pergunta é para a doutora Sandra, em relação de como estruturar financeiramente os departamentos, os órgãos, para que eles possam gerar, uma vez que existe precariedade dentro dos conselhos, né, do Conselho Estadual financeiro, e ela já tem uma larga experiência
dentro do Conselho Estadual e, principalmente, dentro da UERJ, o meio universitário, que produz conhecimentos contínuos. Aqui é interessante que são pessoas que estão reunidas, que conhecem a fundo, já estudam a fundo esse tempo, né? Essa questão de idosos. Então, doutora Sandra, fica a pergunta a questão de estruturação financeira e produção de comunicação, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Obrigada. O financiamento, como a doutora Cristiane colocou, a necessidade, deputada também com a notícia do projeto, é o orçamento público do Estado. Então, todo ano, né, se discute, e aqui nessa casa se discute o orçamento do Estado, para que o Estado possa dividir esse orçamento e implementar ações em prol da população. É importante estar aqui para apreciar a discussão dos deputados acerca do orçamento, mas no que diz respeito ao Conselho, existe uma lei do fundo, né, um fundo nacional, desde 2010 foi criada essa lei, e os conselhos têm como captar recursos junto à sociedade e às empresas para implementar ações preconizadas no Estatuto do Idoso. O que acontece é que, no Conselho Estadual, a gente não conseguiu ainda viabilizar esse fundo, porque a gente tem algumas dificuldades, né, da ordem da administração financeira do Estado, né? Passamos por um momento, há alguns anos atrás, né, o Estado enfrentou um momento difícil no orçamento, nos recursos, e os outros conselhos municipais estão aí captando fundo. O Conselho CONDEP, o Conselho do Rio de Janeiro, ele recebe aporte de empresas para implementar ações. No momento, o Conselho do Rio de Janeiro é que possui fundo para implementar ações, mas no âmbito do Conselho Estadual, o CEDEP, não há recursos para isso. Então, o que a gente pode solicitar, né, é ir à comissão orçamentária aqui da LERJ e conversar com os parlamentares para que a gente possa realmente, né, trazer mais orçamentos para as ações em defesa da pessoa idosa, qualidade de vida e tudo aquilo que a gente espera. Então, é pouco por aí. Obrigada, doutora Sandra, por favor. Eu só gostaria de falar uma coisa, aproveitar esse momento e falar com a deputada da importância da gente realizar um trabalho para o fortalecimento dos conselhos municipais do nosso Estado. Os conselhos de direito são, sem sombra de dúvida, um instrumento importantíssimo de garantia da participação social, é um instrumento de democracia participativa e de controle social. A partir do momento que a gente tiver o fortalecimento dos conselhos, certamente a gente vai trabalhar muito melhor para a implementação de políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Então, no momento em que nós temos, né, uma destruição, né, do Conselho Nacional do Direito dos Idosos, né, como foi com o decreto que foi recentemente publicado, que reduziu a sua atividade, eu acho que essa casa, sim, tem um compromisso e eu também me coloco à disposição para que a gente possa fazer uma audiência pública onde a gente só trate sobre conselhos de direito. Muito obrigada. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora. Doutora Cristiane Branquinho, eu gostaria que a senhora deixasse aqui para a gente, esclarecesse as competências dos órgãos e quais os lugares os idosos devem procurar em caso de violência. Ah, tá, desculpa. Eu acho muito importante essa pergunta, porque eu esqueci de falar a nossa ouvidoria, né? Sim. Então, assim, o canal que o Ministério Público possui para a comunicação de violência contra a pessoa idosa é a nossa ouvidoria através do telefone 127 ou entrando no nosso site, que é www.mprj.mp.br. Temos também, porque eu sei que tem a representação aqui do Dr. Valmeri, né, um grande colega, muito atuante, defensor público. A gente também tem o núcleo de atendimento à pessoa idosa, né, da Defensoria Pública, e aí muitas das vezes, né, aquele idoso que ele mesmo pode, por si só, né, tutelar os seus direitos, ir ao órgão e realizar essa denúncia, então é importante também que ele vá à Defensoria Pública, né, e busque a tutela dos seus direitos. Muito obrigada. Com a palavra o senhor Beto Saad, ele é secretário do Idoso do município de Niterói.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de deixar aqui uma sugestão Por favor. E fazer uma pergunta à promotora. Eu tive ontem com o desembargador César Cury, e ele é responsável pela mediação do Tribunal de Justiça, e foi implantado em Petrópolis, está sendo implantado em outras comarcas, a Casa do Idoso, que é uma mediação de conflitos, porque a gente percebe-se pelas pesquisas atuais que a violência contra o idoso, ela principalmente ocorre dentro dos lares. E 80% dos casos são filhos ou netos. E aí ele estava explicando, e eu achei fantástico a explanação dele, nós vamos encampar esse projeto em Niterói, porque quando a gente leva para mediação, a gente não precisa levar as vias judiciais, que seria a delegacia do idoso. Eu acho que a realidade que nós estamos vivendo é mais importante que a gente trate, né, o trato familiar de forma administrativa, né, porque isso é supervisionado por uma juíza conciliadora, e o MP poderia, inclusive, participar desse trabalho como forma da gente diminuir essa violência contra os idosos, principalmente com relação ao quantum financeiro, porque a maioria dos jovens hoje agride os seus pais ou idosos em razão de poder pegar aquela importância, como vários estão sendo colocados hoje em LPIs, para que realmente a família possa viver daquele salário e abandone o idoso. Então, gostaria de sugerir isso ao Ministério Público, à deputada, porque eu acho que é um grande avanço. E gostaria de deixar que existe já no Congresso Nacional, eu estive em Brasília mês passado, antes do recesso, a Cidade Amiga do Idoso já é uma realidade consagrada pela ONU, que 33 cidades do mundo fizeram um trabalho para melhorar a qualidade de vida do idoso. E está sendo aprovada essa PL, que está no Senado Federal, para que a cidade que aderir ao projeto Cidade Amiga do Idoso vai receber uma quantia para que possa investir mais na qualidade de vida do idoso. E hoje, os idosos no Brasil estão numa proporção de 32 milhões. No estado do Rio, 3 milhões, perdão. Então, a gente precisa ter esse viés, né? Quando a senhora fala que aprovou o orçamento, uma transparência, eu fico muito feliz, porque não adianta a gente ter só teoria e tem que ter prática. Em Niterói, a gente está tentando mudar essa realidade, porque, infelizmente, os gestores públicos hoje não encaram o idoso como percentual de parcela participativa. E, por fim, existe o projeto RETA, que está sendo dentro da entrada no Congresso Nacional, que é reinserir o idoso ao mercado de trabalho, principalmente aposentado, isentando de ISS, de INSS e de FGTS, para que o empresário possa trazer essa mão de obra qualificada, porque 46,9% dos idosos que estão aposentados não conseguem se manter. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Por favor, doutora. Rapidamente, né? Eu sou super favorável à questão da mediação, né? Dentro do Ministério Público, a gente tem o nosso centro de mediação, né? Onde muitos promotores de justiça se utilizam desse centro de mediação. Eu acho que é, sim, uma política, né? Eu acho que o senhor também é advogado, né? Não é advogado? Então, Tribunal de Justiça. O Código de Processo Civil, né, é todo nessa linha, né, da mediação, da autocomposição, que eu acho importantíssima. Inclusive, eu vou falar aqui, porque a gente está fazendo uma parceria com o nosso CMA, que é o nosso Centro de Mediação, e no dia 30 de agosto, a gente vai ter, a partir das 13h30, um evento que fala sobre a humanização do cuidado no envelhecimento, reconciliando com o passado, que trata justamente dessas questões, né, que muitas das vezes vêm do passado e dificultam o cuidado com aquele idoso. Então, eu chamo todos vocês, convido todos vocês, inscrição a partir do nosso site, do MP, né? É só entrar lá no site do MP que vocês vão ver na comunicação eventos, né? E aí vai ser um grande evento. Depois, não sei se eu posso disponibilizar até para a deputada o folder. Sim, por favor, vamos divulgar. Tá, então eu acho importante no dia 30 de agosto. Mas eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais, se nós tivermos esse espaço, né, dentro do Tribunal de Justiça, né, distribuído em vários municípios, a gente vai ter sim um resultado, porque é muito mais vantajoso, né, quando as pessoas entram num acordo e conseguem resolver todos aqueles conflitos, e aí a gente inibe a ocorrência de novos conflitos dentro daquele âmbito familiar. Muito obrigada. Enfim, os nossos idosos precisam de dignidade, não é, gente? Na verdade, é um princípio da nossa Constituição. Estamos aqui para fazer isso e lutar por isso. Mais uma pergunta, João? Por favor. Com licença.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Marcos Fioravante. Deputado, obrigado pela presença. Obrigada. Nós participamos, ouvimos aqui vários palestrantes, até já o conhecemos. Nós estamos há 12, 15 anos ligados a essa questão da longevidade nesse país e hoje na nossa cidade, Niterói. Eu vou apenas deixar uma pergunta. O que podemos fazer para o que eu considero, em função da experiência que eu tenho como psicólogo, como advogado, lidando diariamente nas LPIs com idosos, etc., etc., o que podemos fazer para tentar minimizar, para mim, a principal violência da sociedade para conosco, idosos? O protagonismo. Só isso. Educação. Tá bom? Obrigado pela atenção. Ok. Muito obrigada. Nós temos agora, acho que 2 minutos para encerrarmos, né, essa audiência pública. Nós vamos marcar em breve uma outra audiência pública falando desse mesmo assunto, porque nós não conseguimos hoje, de alguma forma, esclarecer tudo que a gente precisava conversar, mas teremos uma outra audiência muito em breve. Vou pedir para a Gisele, por favor, Gisele, que remarque, para que possamos ter um tempo maior em discutir esse assunto. Gostaria de agradecer a todos. Mais uma vez, muito obrigada. Dessa forma, faltando apenas 1 minutinho para as 3 da tarde, nós encerramos a nossa audiência pública de hoje, agradecendo a todos pela presença e pela participação. Muito obrigada.